Fala aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar, Somar. tá? Que vai estar aqui em código de Códigos imposto, de imposto. tá? Aqui embaixo na configuração de regra, a gente vai entrar lá, mas eu vou chegar lá através do código de imposto, só para poder facilitar A sequência da. a sequência da informação. Então, dentro do código de imposto, é aonde eu vou cadastrar efetivamente a combinação fiscal que o meu produto vai passar, né? Que Uhum. aquela linha da minha nota vai passar para aplicar todos os impostos envolvidos. Então, se eu sou uma empresa do lucro presumido e eu não tomo crédito de PIS/COFINS, eu não necessariamente preciso destacar essa informação ali. Mas se eu sou do lucro real e sim, então eu preciso incluir. Se eu sou empresa do Simples Nacional, eu tenho uma combinação. Se eu sou, então tudo isso tem que ser pensado aí de acordo com o seu negócio, de acordo com a empresa e o regime tributário que ela está nesse momento, tá? Mas o código de imposto, de forma bem simples, pessoal, ele é o quê? Eu vou pôr o código aqui, somar, Uhum. descrição, meus impostos, como ICMS 7%, IPI 15%, PIS 1, COFINS. Eu acho que eu poderia ser um e-mail aqui. COFINS 3. Só um exemplo. Tá. Daí eu venho e especifico a combinação. Olha só. Uhum. O que é a combinação? Eu vou dizer quais são os impostos que vão trabalhar em conjunto dentro dessa configuração de imposto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, ICMS, IPI, PIS/COFINS. Nossa, Alisson, mas como é que você sabe, né? É que já tem umas siglas pré-definidas aqui dentro da regra do SAP, Uhum. né? Você já IC de tá decorado. ICMS, IPI, PIS/COFINS. Mas, então eu vou clicar aqui só para vocês entenderem. Ó. Quando eu selecionei essa opção, ele me trouxe os tipos de impostos aqui. Ó. Uhum. Se eu mudar, vai vir outros e assim sucessivamente. Então, com essa combinação, veja que ele exige uma sequência de preenchimento. Olha só, eu poderia colocar ó, o IPI, ICMS e PIS/COFINS. Mas não é a mesma coisa ICMS, IPI, PIS/COFINS e o IPI, ICMS, PIS/COFINS? Não é. Não. E agora eu vou te explicar por quê. Existem algumas situações dentro do processo fiscal. Vou falar de forma rápida, pessoal. Se alguém aí da área fiscal, né, puder corrigir, quiser corrigir, não tem problema. Mas algumas operações fiscais, geralmente a compra de comercialização ou venda para revenda, né? O IPI, dependendo do produto, né? Se eu estou comprando de uma empresa que industrializa, mas para revender e não para industrializar, o meu IPI ele vem para a base de cálculo do ICMS. Então eu pago o ICMS Tá. sobre o IPI, tá? Uhum. Dessa forma, eu preciso então que o IPI seja calculado primeiro. Tá? Então é muito importante a gente entender que primeiro o IPI precisa estar calculado para que eu tenha o resultado do IPI para adicionar a base de cálculo do ICMS. Então, falando de forma simples, valor total dos produtos vezes a alíquota do IPI vai dar, sei lá, R$ 1.000 vezes Uhum. 7%, deu 70, né? R$ 70 mais os R$ 1.000, que é o valor do produto, vai ser a base para o ICMS. Você entendeu mais ou menos a Mais ou dinâmica, menos. Sim. né? Então, eu vou mudar a base de cálculo. Geralmente, a base de cálculo de um produto é o valor Aham. total dos produtos, né? Então, Certo. mas como eu estou acrescendo o IPI ao ICMS, então eu pego o resultado disso. Olha só que interessante, né? Quando a gente acessa essa combinação aqui, ó, IPI, IP, IC, PI, CF.
Eu tenho, então, o meu IPI e eu tenho a fórmula do IPI. Uhum. Então, se eu clicar aqui, eu tenho como editar a maneira como o SAP faz o cálculo. Olha só, pessoal. Uhum. Então, nós chegamos ao nível de escrever a fórmula de cálculo do imposto. Tá? E como eu configuro isso, né? De certa forma. Você lembra que nós tínhamos lá, no momento que a gente cadastra o nosso imposto, a gente está cadastrando os parâmetros. Os parâmetros determinam os meus atributos. Os meus atributos estão aqui na minha fórmula de entrada. Certo. Juntamente com aquele parâmetro, eu também tenho os meus valores de retorno, que são as minhas fórmulas de saída. Tá vendo? E daí Uhum. eu tenho como aqui dentro ainda incluir outras informações, que são as fórmulas de entrada barra saída. Ou seja, eu tenho os parâmetros que foram pré-definidos pelos valores de retorno, eu tenho os parâmetros que estão pré-definidos pelos atributos, e eu tenho os parâmetros que eu posso criar aqui no momento que eu estou configurando a minha fórmula de imposto. Olha só que interessante, né? Então aqui eu posso falar aqui, ó, fórmula Alisson, né? Uhum. Qual vai ser o código de parâmetro aqui, ó? Daí ele vai me listar códigos disponíveis para eu poder utilizar dentro do meu valor aqui de fórmula de entrada e saída. Daí aqui dentro, ó, eu vou precisar responder algumas informações. Então, todas as minhas variáveis de saída precisam estar respondidas pela minha fórmula. Simples assim. Agora, veja, no meu IPI eu calculei a minha base, meu total tributado, meu total isento, o meu total outros e o meu total amount aqui, né? Que é o meu tax amount, que é o valor do imposto. Tá vendo aqui, ó? Certo. Valor do Uhum. imposto. Uhum. Então, significa que o meu valor do imposto é quem? É o, a alíquota, aqui, a alíquota, rate, vezes o base AMT, que foi calculado aqui em cima, usando o total que veio da linha do documento, virou o total B, que foi um nome dado aqui, dentro da fórmula, tá vendo aqui, ó, total B. Então, o Uhum. total B recebeu o total da linha, o total B multiplicou a base isenta, base outras e a base de cálculo, e a base de cálculo foi usada para calcular o imposto. Então, a gente fez aí todas as atribuições e o cálculo no final. Este Tá. valor que foi definido aqui, olha só que interessante agora. Quando eu acesso o meu ICMS BC com IPI, eu tenho como fórmula de entrada o resultado do IPI que foi calculado anteriormente. Então, Hum. agora, quem é a minha base de cálculo? Minha base de cálculo é o total da linha do documento mais Mas. o valor do IPI calculado na fórmula anterior. E aí aplica-se todos os outros cálculos da mesma forma. Tá? Então, é um pouco confuso, mas é para a gente poder entender que a informação, né, a capacidade de revisar o que o SAP está fazendo está na nossa mão. Né? Uhum. Então, precisar criar um imposto do zero, é só cadastrar. Como é que calcula esse imposto? É só cadastrar. Então, aqui, quando eu crio essa combinação, eu não estou apenas definindo os tipos de imposto dessa combinação, mas também as fórmulas que cada imposto vai utilizar e as dependências entre elas para garantir aí o fluxo da informação. Então, com isso tudo calculado dessa forma, eu venho aqui e falo, olha, meu IPI vai ser 15, o meu ICMS
vai ser o meu ICMS aqui, ó. Ó, para você ver, ICMS, base tributada. Vou pegar esse aqui, ó, de 12 de 7, né? Que eu tinha colocado aqui, ó, 7. Isso. Base tributada 100%. O meu PIS, 165. E o meu COFINS de 3. Então, eu quase acertei aqui, ó, 165. Beleza. Vou pegar o CFOP de entrada aqui. 101. E minha CFOP de saída, 501. CFOP ou CFOP, né? Tem cada... CFOP é ótimo. É muito bom. É o Código Fiscal de Operação, De né? operação. Então, Uhum. aqui existe uma combinação, acho que não é necessário explicar totalmente, mas o primeiro número ele representa o sentido, né? De 1 a 3 a entrada e de 5 a 7 operações de saída, né? 1 é operação dentro do estado, 2 operação entre estados e 3 importação, 5 operação venda dentro do estado, 6 operação fora do estado, 7 e exportação, né? E aí o segundo conjunto de valores aqui, né, do valor 1000, representa então a operação de forma mais detalhada, se é uma compra para industrialização, compra para comercialização, se é uma remessa e assim sucessivamente, tá? Então, se a gente clicar aqui na bolinha, ele nos dá aqui uma parte das informações, explica a descrição de cada uma dessas CFOPs que já estão cadastradas. Eu vou adicionar esse código de imposto. Além Entrada. de definir aqui os códigos, eu tenho que definir o CST, tá? O CST é mais um atributo dentro daquela atividade, né? Então, se eu estou fazendo uma atividade isenta, não isenta, se é uma entrada avulsa, se é uma... Então, tudo isso eu também tenho que especificar, né? O povo do fiscal aí gosta bastante De de falar inventar. disso. Exatamente. Então, aqui eu vou colocar uma Aham. operação, né, que tem direito a crédito, né, de acordo com cada imposto tem uma regra. Vou adicionar então Uhum. o código somar. Daí, eu vou lá no meu processo de compras, aqui, por exemplo, tá? Uhum. E vou colocar então o meu fornecedor, vou colocar aqui o meu material e manualmente eu vou buscar o código de imposto. Vocês viram que puxou um código de imposto automático ali, né? Sim, que provavelmente está amarrado ao item. Exatamente, né? Aí Aham. fica para mais para frente para eu falar sobre a parte de determinação de impostos. Vamos só Certo. fechar aqui o raciocínio do cadastro do A imposto. regra de cálculo do imposto. Isso. Então aqui, ó, assim que eu coloquei o código de imposto, existe uma outra coluna aqui dentro do SAP, tá? Que aqui é o valor do imposto, tá? Só conferir um detalhe aqui. Aqui ele puxa. É isso mesmo. Tá. Então, se assim que eu coloco o meu código de imposto, a gente pode procurar a coluna valor do imposto. Se ela não Uhum. estiver habilitada, é só habilitar lá pelas configurações do formulário. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma unidade a R$ 1.000, tá? Lembrando que nós temos ICMS 7%, IPI de 15%, e IPI não é incluído no preço, PIS e COFINS. No momento em que eu coloquei o meu código de imposto e o meu preço, veja que o valor do imposto já nos apresentou alguma informação. Isso Certo. não significa que só o IPI está calculado, é que apenas o IPI agrega valor na operação fiscal, porque os Uhum. outros estão incluídos. Então, se eu clicar aqui na setinha amarela Já vi ou detalhamento. na setinha dourada, né? Uhum. Eu tenho aqui o detalhamento dos Impostos impostos. considerados. Olha só que interessante. Então, eu tenho o valor Uhum. do meu IPI. E olha aqui,
a diferença. Base tributada do IPI, R$ 1.000, que é o valor da minha linha. Uhum. Base tributada do ICMS é o Isso. resultado do imposto do IPI mais o valor Mais da linha. o valor da linha. Então, aí aqui com o 7%, 80 e 50. E assim todos os meus impostos estão calculados corretamente dentro desse documento. Se eu vim aqui incluir outra linha do mesmo material aqui, ó, só para a gente poder fazer essa visão, com outro imposto, olha só, aqui eu tenho ICMS, meu IPI é zero, tá vendo? A alíquota Por zero, isso que não tem agregado lá. e eu tenho PIS/COFINS. Então, Uhum. eu tenho outro imposto, que no caso não tem o IPI na base de cálculo do ICMS, não tem IPI, e dentro do documento. Depois que todos os impostos estão calculados nas linhas, se eu vim aqui na aba Imposto do SAP, eu posso clicar também aqui nesses 3 pontinhos e eu vou ter um resumo de todos os impostos acumulados, tá? Então, o Uhum. valor de todos os impostos aqui vão ser representados de todas as linhas em numa única visão, tá? E para não dizer que eu não disse, para fechar aí a parte de imposto e depois a gente ir para uma parte de determinação, se eu tenho frete e o meu frete também tem incidência de ICMS, eu tenho aqui então as minhas despesas adicionais, poderia colocar aqui então o meu frete, né? Meu frete de R$ 100, né? Vai ter então o imposto de ICMS sobre ele. Deixa eu achar aqui um aqui, ICMS 700000. Não vai ter um do que eu queria. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui, ó, esse cara aqui, só para simplificar. Então, no momento em que eu atribuir o meu código de imposto também na linha, tá? Uhum. Ele vai mostrar para a gente aqui o resultado do cálculo sobre o O frete, frete. tá? Veja que ele ao colocar o imposto, ele mostrou a distribuição por linha do documento, né? Por quê? Porque está especificado que o método de distribuição é por linha. Mas Uhum. eu poderia distribuir por volume, por peso e assim sucessivamente. Então, lá no meu resultado de imposto total, além dos impostos que foram aplicados na linha, eu tenho os impostos que foram Das despesas aplicados adicionais. nas despesas adicionais. Então, se eu olhar agora o meu total por imposto, ele já vai ter sofrido também modificação pelas despesas, tá? Caramba. Então, Uhum. temos imposto na linha e temos imposto nas despesas adicionais também, tá? E como tudo isso é determinado automaticamente, vai ficar para um próximo vídeo, que aí é mais uma explode a cabeça. Muito bom. São muitas variáveis para serem consideradas nessa regra de cadastro, né? Eu acho que o tempo maior gasto é entender toda essa lógica, aplicar ela de forma consistente para depois vir com os cadastros, porque dependendo do tamanho da operação, vai muito cadastro de imposto aí, né? Então Sim, sim, sim. tem que pegar a veia certa, senão depois para arrumar, imagina como é que fica, né? Exatamente. Então, esse é uma. Vou usar um termo prático, uma pincelada sobre o assunto aí de cadastro de imposto. Dá para ir para muito mais detalhe, muito mais Aham. informação. Né? Se você teve alguma dúvida, se você tem dúvida sobre fórmula de imposto, sobre como fazer todo esse processo ali, né, de cadastrar, né? Por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu preciso colocar o fundo de amparo à pobreza, o 1% sobre toda a transação fiscal que eu tenho que contribuir. Manda aí que a gente pode Manda aí. mostrar mais ou menos como isso funciona. Beleza? Beleza. Valeu, vem pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.